Essa questão do direito das mulheres, a gente costuma trabalhar principalmente nos grupos de base, onde a gente faz uma formação com as companheiras, tendo em vista o que for de problema dentro dos grupos de base, sejam eles estaduais, quer dizer, regionais, estaduais ou nacionais. E desses problemas a gente publica materiais, panfletos, cartilhas, o que for, folders, para a gente conseguir trabalhar com as companheiras através da formação delas. Para elas conhecerem, primeiro, quais são seus direitos perante a sociedade, depois, perante esses direitos, quais órgãos que devem ser procurados para garantir que esses direitos sejam atendidos, e também para saber quais são os deveres como pessoa para saber como é que faz essa situação. Essas formações nos grupos de base, sejam ele, às vezes a gente consegue fazer algumas formações estaduais, a gente tem assessorias de pessoas de fora, de pessoas da cidade, companheiras principalmente, que ajudam a gente nessas questões, mas a gente também tem uma ligação com as mulheres da cidade, seja com as associações ou organizações que as mulheres tenham, para estar fazendo esses tipos de formação em conjunto, para que só as mulheres do campo e as mulheres da cidade troquem informações, troquem a sua realidade, coloquem em conjunto ali como é que é a realidade, e acabem percebendo que não é só os direitos de uma que é desrespeitado, mas sim os direitos da que trabalha no campo, da que trabalha na cidade ou da que mora em algum desses dois ambientes. Então, essa inserção de campo e de cidade entre as mulheres é interessante, é importante porque cria um sistema de organização entre elas e também porque coloca elas como ser pensante. Porque a violência para as mulheres, quando a gente não tem uma formação, quando a gente não tem alguém que diga, olha, isso é violência, para a gente é tido como natural. Dentro de casa, por exemplo, uma pessoa uma pessoa no sistema de papel de macho chegar para uma mulher e dizer você é burra, você é ignorante, falar que o trabalho dela é errado, se ela foi educada para aceitar isso, ela vai abaixar a cabeça e dizer, tá certo. Agora, se ela vai num curso de formação em que uma outra companheira diz, não, isso é errado, ele não deveria ter feito isso contigo. Então, é importante essa inserção das mulheres do campo da cidade, é importante a formação, porque só assim a gente consegue fazer com que elas criem autonomia para conseguirem se autodefender e defender a outra companheira que está do lado. A gente tem como opinião, seja pela Via Campesina, seja pelo IMNC, que é o Movimento de Mulheres, que essa situação dos direitos humanos serem desrespeitados só vai acabar quando o sistema capitalista não mais existir. Enquanto o sistema capitalista estiver em funcionamento, enquanto o sistema capitalista for o que rege a sociedade, esse sistema de desrespeito aos direitos humanos, seja das mulheres, seja dos homens, crianças, idosos, jovens, vai continuar persistindo, vai continuar existindo. Como o Movimento Sem Terra vê essa questão da violência e trabalha com as mulheres, né, sobre essa questão? Nos acampamentos e assentamentos talvez seja um pouco diferente essa situação, mas isso também não quer dizer que não exista violência, porque os dados trazem, né, que existe muita violência e talvez não é tanto a violência física de bater, de destratar e tal, essa questão mais perceptível aos nossos olhos, mas claro que existe essa violência mais velada, que é psicológica, que é da participação, de colocar as mulheres como não capazes. Então essa violência é muito forte na sociedade e com certeza no movimento. Mas acho que pelo modo que nós nos organizamos no movimento, ajuda a gente denunciar isso entre os próprios pessoas do movimento, né? Porque a gente se organiza em todos os acampamentos e assentamentos, a gente se organiza em núcleos de base. Então, todas as famílias se reúnem num grupo para fazer discussões, para fazer reuniões, Então, ela aparece mais facilmente, porque as pessoas se reúnem para fazer um debate e, com certeza, as mulheres também se reúnem e começam a conversar, lá em casa aconteceu isso lá. Então, assim, esse momento que a gente se reúne, ele é mais fácil de desvelar um pouco essa situação. E aí ele é trabalhado também nos núcleos, né?
e não só com as mulheres, mas também com os homens, né? Claro que não basta. Acaba que no movimento a gente faz formação, grupo de estudo, encontros entre as mulheres, para poder também fazer esse estudo separado, porque geralmente se a mulher ela não tem esse espaço na família, ela não vai se colocar diante dos outros, porque ela vai chegar em casa e o marido vai, vai chamar atenção, vai continuar fazendo. Então, a gente propicia e faz esse debate só com as mulheres também. Como é que é esse processo com as crianças no movimento de vocês? Esses temas são de discussão do movimento. Não é só dos homens e nem só das mulheres. Ele é o tema que a gente debate. Então, assim, esses temas, eles também perpassam a educação das crianças na escola, eles perpassam o que nós chamamos de educação ciranda infantil, que é uma espécie de creche um pouco diferenciada que a gente organiza das crianças nos encontros, nos assentamentos e acampamentos onde a gente consegue pessoas que trabalham. Então acaba que esses temas também são trabalhados, né? E a própria convivência, porque a gente coloca muito nas discussões das coordenações, dos setores que a gente está organizado, esses temas, né? Da participação da mulher, da não violência, então é por aí que a gente tenta debater isso e levantar também as questões. E aí claro, daí tem pessoas que têm mais dificuldade, outras têm menos, então a gente vai permeando esse debate para poder ele acontecer. Então, assim, de experiência de violência mesmo, mais física, depois que vai para o acampamento e para o acampamento, que é uma vivência bem mais coletiva, ele tende a diminuir, pelo menos, claro que não é inexistente, porque não depende só daquele lugar, daquilo que a gente se propõe a discutir, mas também depende de uma sociedade que está organizada, né? E aí, como já elas disseram, né, essa violência ela não é só essa questão pessoal, indivíduo e essa relação coletiva, ela é também a partir dos direitos que a gente deveria ter enquanto direitos públicos e que a gente não tem acesso, é discriminado. Então a discriminação em relação aos direitos públicos é talvez maior do que, pesa muito mais para a vida das pessoas até do que aquilo, né? Porque é consequência também, né? De não ter esses direitos públicos, né? De saúde, de educação, de formação, né? Porque se as pessoas, quanto menos estudam, eu não tenho números, mas quanto menos as pessoas estudam, maior a vulnerabilidade de se deixar, né, violentar. Em relação à questão da criminalização que atinge os movimentos sociais. Atinge a todos, né? Não chega a ser... Não saberia dizer qual é o sentimento das mulheres disso, mas é de indignação mesmo, né, de estar lutando por um direito, como a Noeli falou, né? Enquanto que para o agronegócio tem tudo aquilo de bilhões de dinheiro para investir numa agricultura que nem é sustentável, que nem é para alimentação, nós reivindicamos um direito que é direito e que a gente não tem acesso e é criminalizado, né, colocando como nós fosse rouba dinheiro. Quem que rouba dinheiro, né, nesses números? Quem que desvia dinheiro? E aí coloca o movimento nisso para poder a sociedade ficar contra, para dizer que o movimento social não pode existir, que as pessoas não podem reivindicar seus direitos. Então é muito difícil para as pessoas aceitar que... Mas também elas têm consciência de que só estão sendo atacadas porque realmente estão lutando por um direito.